Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Arena de Ideias. Essa edição muito especial, direto do Festival Curicaca e aqui, generosamente, cedendo, e aqui o estúdio do Amado Mundo, fazendo esse Arena de Ideias, com dois convidados muito especiais, Cláudia Campolina, aqui conosco, atriz, influenciadora, empreendedora, mulher que me ensina o tempo inteiro, sou fã, e meu querido amigo, inspirador, jornalista, fundador do canal Amado Mundo, CEO do canal também, né, Guilherme? Sim. Aqui para a gente falar sobre o poder das narrativas. Nós estamos num festival que é o primeiro grande festival sobre a indústria brasileira. Um festival é uma forma, de fato, nós fazermos uma narrativa se amplificar. Um Brasil onde precisamos que a indústria nacional seja valorizada e que toda a população, entre ela a geração Z, entenda o potencial da indústria nacional, por que não ter uma plataforma de um grande evento onde a gente reúne a academia, estudantes de escolas técnicas, o meio empresarial, o meio artístico, o jornalismo, para poder discutir avanços da indústria brasileira pelo programa Nova Indústria Brasil. É sobre isso que a gente vai discutir aqui. A narrativa, ela tem um poder de transformar. A narrativa tem poder de mudar ponteiros. A narrativa tem poder de influenciar políticas públicas. A narrativa tem poder também de transformar, muitas vezes, léxicos que são arraigados no nosso vocabulário e que nós precisamos desconstruir, como, por exemplo, machismo. Foi sobre isso que hoje eu tratei com a Cláudia, Natália Arcuri e também a reitora da UNB, Rosana, no painel Elas Lideram. Queremos falar sobre isso aqui no Arena de Ideias de uma maneira mais ampla, o poder das narrativas também no meio artístico e no meio jornalístico. Então, muito bem-vindos a esse Arena de Ideias. Aqui, muito feliz, tem mais poder aqui nessa sala. Quando eu estou do lado do Guilherme, eu fico um pouco mais nervosa. Me lembro quando eu era jornalista, assim, de fato, do batidão, do hard news, tendo que trazer furo para casa. Hoje eu não tenho que trazer furo. Hoje eu só tenho que mediar aqui. Só tem que fazer a curadoria inteira de um festival? A gente assina a curadoria do festival, mas, olha, fazer jornalismo hoje, tendo tanta contranarrativa lutando contra a gente, não é simples também, né? Então eu queria começar aqui com você, Guilherme. Como é que é hoje essa palavra que virou moda, né? As pessoas falam narrativa, tudo é narrativa e o mundo é o mundo das narrativas, né? A gente percebe tantas marcas, às vezes uma política pública, um projeto de lei, às vezes um vocábulo que a gente não consegue que ele permeie por várias camadas da sociedade, porque não é bem embalado, porque não tem o storytelling, porque as pessoas não sabem contar muito bem. O que você sente hoje nesse jornalismo digital, da força da narrativa, você que conseguiu fazer uma disrupção no novo jornalismo, tendo um canal, a potência de um canal, com diferentes frentes, com diferentes editorias, né? Você tem hoje um telejornal de manhã, você tem vários outros segmentos, você traz os influenciadores para dentro do seu canal, está testando novos modelos. Qual que é essa força do conteúdo que hoje a sociedade entende melhor por narrativa no jornalismo digital? Patrícia, obrigado. Eu adoro o nome Arena de Ideias, porque eu acho que é um nome perfeito para um podcast. Muito bom estar com a Cláudia aqui, que eu sou fã e parceiro. É uma honra ter ela no Amado Mundo, uma honra ter você também como nossa parceira aqui, nosso primeiro projeto junto aqui no Curicaca. Eu adoro essa palavra, narrativa. Adoro muito antes de virar moda, né? Eu vou para a comunicação social muito pela coisa de contar, né? De você contar a história, de você ajudar o mundo a se comunicar melhor, e a história é a base disso, né? A narrativa. Daí. No jornalismo hoje, a gente tem uma cacofonia enorme, porque você tem uma overdose de produção de conteúdo que disputa a atenção das pessoas com o jornalismo. E no próprio jornalismo você tem cada vez
mais produtores de conteúdo. E aí, o que faz diferença nessa disputa de atenção? Foi uma coisa que eu falei hoje um pouco na minha mesa, inclusive mediada pela Liliane, CEO da oficina. É a qualidade do que você coloca. Então, hoje, eu tenho uma atenção muito... Eu tenho um objetivo muito diferente, eu acho que de muitos colegas, em relação a como que eu dou um conteúdo. Eu prefiro dar melhor do que dar primeiro. Eu falo para os meus repórteres, tanto na coluna no Platô, quanto no Amado Mundo, que assim, vamos se preocupar em dar primeiro o que só a gente tem. Vamos dar primeiro a investigação dos empresários que estão tramando o golpe no WhatsApp. Vamos dar primeiro a informação da ministra que acusa o outro ministro de assédio sexual. Vamos dar primeiro o uso da ABIN para enterrar o caso de corrupção do filho do presidente. Que isso só a gente tem. O resto vamos dar melhor. Então, assim, eu parei de fazer uma coluna de notas curtas há muito tempo. Já quando eu estreiei minha coluna na revista Época, eram de textos maiores, porque a pessoa vai entender o que está falando. Ela vai ter contexto ali. Falta muito contexto nesse mundo. Acho que contexto é uma palavra que tem muita relação com esse mundo das narrativas. Talvez a gente precise de mais contexto para que as narrativas tenham mais força, sabe? Sei, e eu acho que esse é um dos caminhos que a psicologia comportamental tem trazido, né? Quando as pessoas... A gente está vivendo um momento onde solidão virou uma pandemia, né? E muitas vezes porque as pessoas não têm esse contexto maior de mundo. É uma das causas, a falta de contexto hoje impactando doenças mentais, impactando a falta de leitura completa, impactando essa infodemia, impactando essa geração ansiosa. Eu não tenho contexto. E eu queria até ouvir um pouquinho a Cláudia sobre isso, porque na forma como você criou, Cláudia, o seu canal, né, a maneira como você vai para as redes, trazendo muita sátira, muito entretenimento, você acaba trazendo de uma forma leve contexto para situações e para palavras, para momentos do nosso dia a dia que são tabus muitas vezes, que a gente não pode falar da maneira como você fala, e acaba trazendo para dentro do seu quadro, seus quadros, interpretando diferentes personagens, contextos de uma sociedade doente e que não pode ser falada. Aquilo que a gente não fala, a gente não consegue avançar. E eu entendo que daí vem a força da narrativa, a gente poder expressar com diferentes ângulos algo que está debaixo do tapete, ou por uma investigação jornalística, ou por um quadro numa esquete num canal, ou por meio de uma ação artística, mas são tabus da sociedade. Como é que passa isso hoje com tanta leveza? Eu fico chocada como você tem coragem de falar de uns temas assim, fala, meu Deus, tô com vergonha alheia. Eu acho assim, que primeiro desmonta, né? Bom dia, né? Bom obrigada. Dia, obrigada por estar aqui. Eu nem te agradeci. Não, porque a gente tá saindo, obrigada, só porque a gente tá saindo de uma mesa. Quem não sabe, a gente estava numa mesa agora, então é como se a gente estivesse continuando a conversa, né? Mas que prazer estar aqui, tá sendo uma delícia. Hoje que eu vou poder curtir um pouquinho do festival, estou muito orgulhosa de fazer parte disso. A mesa foi maravilhosa, no final a gente estava chorando, porque foi uma menina falar de biotecnologia, que é uma líder, uma menina que deve ter 20 e poucos anos, e ela deu um depoimento super emocionante. Acho que isso fortalece muito a gente poder ter esses espaços de acolhimento, de grupo. Isso é muito importante no mundo que está tão individual, né? Tão individualista, e uma lógica que deve ser individualista, muito que adoece muito a gente e dá autoeficiência. Eu tenho que ser eficiente, eu tenho que ser produtivo demais. E eu percebi isso quando eu comecei na internet. Primeiro, essa coisa da urgência, a gente vê no jornalismo muito isso, aquela manchete, virou tudo sensacionalismo, virou tudo caça-clique, você não tem espaço para desenvolver nada. E eu falei, eu entendi.
como é que eu me aproprio desse espaço que está sendo construído assim, com urgente, com rola-tela, com ansiedade, com ninguém aguenta ficar mais de 1 minuto num vídeo? Como que eu ponho um assunto forte, um assunto importante de ser dito e segurar a pessoa aqui? Então é quase como se eu tivesse, ao invés de eu falar, eu vou brigar com isso aqui, não, eu vou implodir isso aqui, eu vou me valer dessa linguagem e vou tentar, dentro dessa linguagem que está fazendo sucesso e que muitas vezes é muito nociva, dar um recado sério. E aí eu escolho o humor, porque eu acho que o humor é a ferramenta mais potente que a gente tem para desarmar as pessoas. Porque às vezes quando a gente vem com um discurso muito sério, muito impositivo, as pessoas tendem a sair, a ficar irritadas. E quando elas estão vendo só um absurdo, de repente a minha personagem já está falando um absurdo, aí ela fala alguma coisa que ela fala, peraí, eu já vi homem falando isso e eu não percebi que isso era absurdo. Por que eu tô achando absurdo agora? Ah, naturalizei. Hoje a gente chegou na mesa, veio tinha uma das pessoas que está trabalhando no festival, eu não sei exatamente o que ela está fazendo, mas ela está parte de startup. Ela falou, eu adoro o seu canal porque eu mando sempre para minhas amigas, e eu tenho uma amiga que era muito religiosa, e não tem nenhum sentido aqui de fazer uma crítica à religião, mas nessa coisa que entra para um aspecto da mulher submissa, da mulher que se cala, e aí ela começou a assistir o Mundo Invertido, e hoje ela ama, e ela continua com a fé dela, e ela percebe como é que, de fato, tem um monte de coisa ali silenciada. E eu acho que é isso, o poder da narrativa tem a função de você deslocar o olhar, de você olhar por um outro ângulo e através desse outro ângulo enxergar os absurdos. E o humor é fantástico para esse humor, como é que é esse processo de criação daquilo que está silenciado? Você observa os comportamentos? Você recebe isso? Como é que funciona esse planejamento desse roteiro? Gente, os homens estão facilitando muito o meu trabalho, porque a quantidade de homens falando bobagem na internet, eu tô deitada. Não, os meus haters são os maiores produtores de conteúdo, trabalham para mim de graça e não sabem. Você tem muito hater? Mas muito hater. E eles fazem comentários que são os comentários que eu tô tentando escrever para minha personagem. São homens, sempre? Às vezes vem mulher, mas a maioria dos casos são homens. Os caras ficam muito incomodados. E uma coisa que eu tenho percebido é que essa incomodação, ela parte de quase de um narcisismo das pequenas diferenças, assim. É como se o cara, quando ele me vê, ele se vê. E ao se ver, eu sendo ele fala, mas aí quem sou eu? Aí ele se irrita. E aí ele se irrita porque eu tô replicando o comportamento dele, ele fala, não, esse espaço é meu, então ele precisa gritar e ele precisa xingar para ver se ele me tira a minha coragem de fazer o que eu tô fazendo na internet. E aí ele me dá falas absurdas, e essas falas viram vídeos. Então, tudo que eles escrevem ali, eu inverto o que eles estão falando. Claro que, tipo, na construção do Mundo Invertido, eu não só falo igualzinho o homem. Eu falo o que o homem está falando, quer dizer, eu repito a opressão, mas o que eu faço é traduzir isso para o que seria considerado de mulher. Então, você vai escutar um cara falando que mulher não pode liderar nada, porque mulher é emotiva, mulher é muito fraca, é muito frágil. Aí eu falo, mulher tem que liderar, porque mulher é emotiva, mulher é do cuidado. O homem é irracional, porque ele é movido pela agressividade. O que acontece com o homem? Ele vê um rabo de saia, ele mesmo fala, ele é instintivo, ele não dá conta. Então, como é que esse homem vai liderar uma equipe? Então, eu me aproprio daquilo que os homens falam, que faz eles fortes, eu falo, não, isso é fraqueza. E aí, na hora que isso é invertido, as pessoas se estranham e repensam aquela série de naturalizações que a gente faz nas coisas que estão estruturadas na nossa sociedade, né? E é curioso, né, que a gente só consegue captar a atenção do outro hoje se a gente adequa à linguagem que é universal, né? Então você conseguiu, pelo entretenimento, adequar uma linguagem no mundo, na plataforma digital. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da linguagem, porque eu enxergo que ainda esse é um grande obstáculo para a gente conseguir fazer ecoar, muitas vezes, ideias que são equivocadas ou pautas que não avançam. Muitas vezes você pega alguns gestores públicos, algumas autoridades, com linguagem tão hermética, com uma linguagem tão, às vezes, jurídica ou econômica, ou muito voltado para os pares aqui em Brasília, e a gente não consegue traduzir essa linguagem.
E aí, quando a gente vai para um canal jornalístico que, teoricamente, teria até, se a gente for pensar, quando a gente saiu da faculdade de jornalismo, a gente teria que falar de uma outra maneira que a gente fala hoje. A gente aprendeu a escrever de um outro jeito, a gente aprendeu a apresentar um telejornal de uma outra forma, né? Como é que é isso hoje, Guilherme? Adequar a linguagem para universalizar a narrativa. Isso é algo que vocês trabalham? Esse é um desafio? Para mim é fundamental, é a forma que eu vejo jornalismo. Ao longo da minha carreira sempre tive essa preocupação. Eu comecei no jornalismo, no Globo, mas no finalzinho do estágio eu recebi uma proposta de pular a etapa de trainee e ser contratado no Extra, que é um jornal popular. Naquela época o diretor de redação do Extra era o Otávio Guedes. E o Jornal Popular, você tem que, ao escrever sobre qualquer assunto, você tem que ser entendido no final. Então você vai fazer uma reportagem sobre economia, você vai fazer uma reportagem sobre mundo, você vai fazer uma reportagem sobre política, você escreve de um jeito que você é entendido. Isso eu acho que foi fundamental na minha formação, porque se eu escrevo swap cambial, eu sei explicar o que é swap cambial. E eu só falo em swap cambial se eu explicar o que é swap cambial. E a grande maioria dos jornalistas não é assim. Então você pega o exemplo dos cadernos de economia, que eu sempre dou, eles são ininteligíveis. E não são ininteligíveis para pessoas que não têm curso superior, não. Com as pessoas com mestrado que não entendem o que é caderno de economia, o que está escrito no caderno de economia. Né? Muitas vezes não entendem um texto sobre uma decisão do STF. Porque aquilo tem lá no meio, não, porque a DPF. Gente, o que é DPF? As pessoas não sabem. Né? Os jargões, a forma que escreve. Né? Quando você leva isso para a internet, isso nas pesquisas que mostram por que as pessoas pararam de prestar atenção no jornalismo, né? Tem o chamado news avoidance, né? Resistência ao noticiário. Isso é uma das coisas que aparece, porque a pessoa não entende o que o jornalista diz. Cara, se a pessoa não entende o que o jornalista diz, a gente está fazendo tudo errado. Porque o nosso papel é justamente ser esse meio, né? É ser um mensageiro, é embalar o negócio de uma forma que a pessoa não só entenda, como eu enxergo assim, queira se informar, né? E aí o Amado Mundo vem dessa necessidade que eu percebi, da gente tentar levar a informação para quem não presta mais atenção no jornalismo. Daí a aliança com o entretenimento. Daí é tão importante a Cláudia, daí é tão importante ali a Novos Cruz, que são pessoas que têm programas no canal, para a gente tentar usar o entretenimento como um vetor de levar informação e usar a informação a favor também da qualificação do entretenimento. Então, assim, não é qualquer humorista que eu convidei. Eu convidei a Cláudia porque eu sei que a Cláudia é muito cuidadosa com a informação. A informação é um pilar, ela pesquisa antes de escrever, ela pesquisa antes de falar, de escrever um roteiro, de gravar, né? E essa junção entre informação e entretenimento é uma das coisas, né? Ela falou de humor, eu vou ampliar aqui para entretenimento, é uma das formas de você embalar narrativas poderosas. E a gente viu durante a pandemia, né, que o que atraía as pessoas era o entretenimento. As pesquisas mostram que nessa sociedade pós-pandemia, o que gera conexão ainda é o entretenimento. Então, esse novo fenômeno do jornalismo de entretenimento é algo que a gente percebe que ele está em construção, são vários protótipos sendo testados, né? Mas todos eles muito preocupados com a questão da transformação da sociedade mesmo, por meio dessas narrativas que precisam ser faladas. Então, não é apenas o factual. Então tem um projeto novo que aprovou, o que o Lula falou, o que o Trump agora sancionou, mas são questões caras na sociedade, como, por exemplo, o papel da mulher na sociedade, em que a gente vê ponteiros ainda de uma forma muito modesta sendo avançados e que precisam ser, de fato, falados. Será que a sociedade sabe o que é machismo estrutural? Não sabe, eu acho que às vezes as palavras, a gente às vezes acha que a palavra vai facilitar e ela é importante para que a gente possa nomear. Então a palavra, é importante eu falar feminismo, é importante eu falar racismo estrutural, é importante a gente falar tudo isso, mas às vezes isso afasta.
as pessoas. Eu percebo isso. Eu lembro que quando eu comecei a fazer o Mundo Invertido, eu não falava muito a palavra feminismo. E foi uma coisa meio intencional, porque a gente estava num momento em que deturparam o significado da palavra, e eu falei, isso pode afastar pessoas que talvez chegariam se eu não usasse a palavra. E é óbvio que tudo que eu estou falando é a luta feminista. E aí eu comecei a receber, eu não sou feminista, mas eu amo o seu conteúdo. Eu falei, então você só que você está com antipatia da palavra. E eu acho que tem uma linguagem dura, que eu acho que é muito isso que o Gui falou, assim, o jornalista que chega e fala aquilo como pressupõe que o leigo vai entender, não vai. E eu acho que o trabalho do artista também é isso, é traduzir aquilo numa linguagem muito acessível, se for leve, melhor ainda, que incomoda, que te desloca de certa maneira, mas que faz você compreender a partir... Uma das coisas que eu acho mais importantes fazer é você tornar a coisa objetiva, porque às vezes quando a gente está falando de temas, tipo machismo, a gente fala o machismo na sociedade, ele acontece assim e assim, é muito distante. Quando eu estou na minha personagem é específico, sou eu fazendo um assédio com um homem específico que é meu funcionário. Esses dias eu falei, esse é um relato que eu recebi de uma seguidora, você podia usar isso um dia? Eu estava chegando numa reunião e aí eu falei que eu estava falando que eu estava no ginecologista, o meu chefe na época ouviu e falou, que beleza, você foi lá no lugar o médico que trabalha onde a gente brinca? Que absurdo! E ela ficou assim, aquele constrangimento, enfim, ela me contou isso. E aí, um dos últimos vídeos do Mundo Invertido, eu falei isso. Eu falei assim, então, eu cheguei, tava numa reunião estressadíssima, e aí só tem uma equipe de homens, sabe como é que homem é difícil, trabalhar com homem, tudo homem junto, aquele tanto de testosterona junto, aí a reunião estressante, aí eu cheguei lá na reunião, escutei ele falando que tinha ido no urologista. Aí eu, pra descontrair a reunião, na maior ingenuidade do mundo, falou, você foi lá no lugar que a gente, no médico que trabalha no lugar que a gente brinca, meu sonho é trabalhar com pingola, em vez dessas reuniões chatas. Aí eles ficaram arrasados e tal. Então eu usei isso. Quando eu faço isso, é específico. Uma mulher abusou de um homem específico, eu entendi. Eu não fico naquele discurso amplo. O caso aconteceu, e aí eu acho que isso é o poder da narrativa. Aquele caso, aquela mulher, aquela coisa que aconteceu. E isso tem uma potência muito forte. As pessoas falam, mas que estranho. Como é que a gente escuta essa piadinha no trabalho? E a arte tem muito esse lugar, e eu acho que o jornalismo também pode estar de trazer os casos, né? De falar, isto aconteceu desse jeito, não naturaliza isso, não vai para essa linguagem muito técnica que afasta as pessoas. Às vezes você não precisa falar a palavra o tempo inteiro, você falar feminismo 25 vezes no mesmo texto, por exemplo. Você acha, Cláudia, que os empresários, os executivos hoje têm responsabilidade também de construir essas narrativas que são caras para a sociedade, além de simplesmente trabalhar as suas marcas e seus objetivos empresariais? Você fala na liderança deles? Porque eu acho que tem duas coisas. Uma coisa é o discurso da marca e outra coisa é o comportamento da liderança. Da liderança, e a gente vê muito isso. Eu já escutei relatos de pessoas que falam assim, eu trabalho numa empresa que ela é super pró-diversidade, e você chega na hora do intervalo, tem lá coisas que aqui não tem coisa de gênero, não sei o que, todo o discurso da diversidade está lá. Mas o meu chefe é extremamente abusivo. Eu conheço, vou trazer para o específico de novo, que fica muito claro. Tem uma amiga minha, que tem uma chefe, é mulher, e essa minha amiga, ela faz questão de sair do trabalho no máximo 7 horas, que ela está com 2 filhos pequenos, ela quer chegar em casa e ver o filho acordado. E aí a chefe dela começou a se incomodar, ela rendendo horrores. E a chefe dela começou a se incomodar e falou assim, sabe qual é o seu problema? Finge que é o nome dela Maria. Sabe qual é o seu problema, Maria? Eu percebo que eu não te vejo muito angustiada. Você não está estressada. E ela falou, então peraí, então é para eu estar aqui, se eu não sofrer, eu não estou trabalhando. Então, eu acho que tem essa liderança, que pode ser de mulher ou de homem, mas é um comportamento que a gente convencionou chamar de masculino, que é essa coisa de eu tenho que explorar o meu funcionário até ele sofrer, porque senão ele não está produzindo o suficiente. Então não adianta nada eu fazer uma propaganda de mulheres empoderadas na televisão e a prática do meu dia a dia é mulher ou homem na liderança, eu arrancar o sangue do meu funcionário.
Porque ele vai pifar. Eu pareço, mas não sou. Ele vai pifar, a natureza vai pifar, ninguém aguenta. A máquina pifa. Eles falam, não, então vamos pôr robô, porque o robô não pifa. Pifa, a máquina esquenta. A máquina acaba a bateria. Ninguém aguenta. Então eu acho que tem muito isso. O valor que a marca vende e a marca na realidade. A gente tem que começar a olhar de verdade qual é a prática dessa marca e não o que ela está fazendo de propaganda na televisão, sabe? Você observa isso, Guilherme, nas fontes? O que é e o que fala? Sim, total. Você às vezes entrevista alguém que é de uma área que, em tese, deveria moldar o comportamento dela, a atuação dela, porque ela está falando o nome. Eu estou preocupado aqui em usar exemplos específicos e parecia que eu estou falando de alguém, então estou buscando aqui uma coisa bem genérica. Mas, enfim, vamos considerar aqui uma pessoa que fale sobre direitos dos trabalhadores, digamos, e explora os seus funcionários, e você tem esse deslocamento em vários lugares. E isso é um pouco aquela coisa do médico, do pneumologista que fuma, né? Assim, e aí, eu acho que, trazendo para as empresas, como você falou, eu acho que as empresas têm que cuidar, porque isso afeta a reputação, né? Se você for falar de governos, é a mesma coisa. Então, e aí, no seu lado, né, de PR, eu acho que vocês têm uma responsabilidade muito grande nisso, né? Tem uma missão muito grande perante isso, que é fazer esse convencimento e falar assim, olha, não dá, se você quer ser uma empresa que se projeta como socialmente responsável, faço tudo do ESG, respeito todas as regras e tal, não dá para você tolerar chefe assediador, não dá para você tolerar funcionário com problema de saúde mental porque tá pirando com o chefe. Porque não tá sofrendo o suficiente. Porque não tá sofrendo o suficiente, entendeu? Reputação não é o que a gente fala, né? Mas é o que falam sobre a gente quando a gente sai da sala, né? Reputação, como o Lincoln dizia, é a sombra da árvore, não é a árvore. Então, para ela se sustentar, você tem que parecer o tempo todo, né? Então, ser e parecer e comunicar aquilo que você faz. Mas eu queria agradecer vocês pelo tempo de vocês. A gente aprendeu aqui que linguagem é fundamental para construir a narrativa, que entretenimento é fundamental para a gente poder fazer ocupação de espaço e que coerência é fundamental também para que a gente tenha narrativas que gerem reputação sólidas. Obrigada, Cláudia. Obrigada, Guilherme. Obrigada a você que nos acompanhou em mais um Arena de Ideias. Até mais. Valeu. Obrigada. Foi ótimo. Obrigado. Eu posso pedir para você tirar uma foto? Começa agora a nova era da reputação e influência. Uma era que exige evolução, adaptação, análise de contexto, conhecimento profundo dos desafios dos clientes e soluções não óbvias. Reputação é um ativo tangível e com alto impacto nos negócios. Sua gestão exige constante transformação. Com esse DNA de inovação, alcançamos o reconhecimento de melhor agência de comunicação corporativa do Brasil. E no ano em que celebramos 25 anos de história e credibilidade, inauguramos um novo modelo de negócios, integrando a agilidade de uma agência, a estratégia de uma consultoria e agora a força de uma atuação em rede. Somos agência, somos consultoria, somos rede. A rede de reputação e influência conecta agências boutiques, empresas, consultores especializados, unindo o melhor do capital humano e da tecnologia para potencializar projetos de pequenas, médias e grandes organizações. Um hub de competências que reúne dados, tecnologias, inteligência artificial, advocacy, gestão de crise e muito mais. Uma atuação integrada e sob medida para os objetivos de cada negócio. A integração de agência, consultoria e rede impulsiona o mercado, reforçando a oficina como protagonista numa nova modelagem de negócio para o setor de reputação e influência. Em rede, todos saem ganhando. Clientes vão contar com uma comunidade as a service que atuará de forma colaborativa para soluções dos problemas complexos com o uso de novas tecnologias e inteligência para antecipar cenários. Agilidade e integração
para múltiplos desafios, soluções para além da comunicação e uma força de trabalho em nível nacional, regional e global. Nossos parceiros ampliarão a sua rede de relacionamento e geração de negócios. Por meio de um networking qualificado de empresas e profissionais, terão acesso a métodos e tecnologias de ponta, programa especializado de capacitações, mentorias e espaço exclusivo para gerar conhecimento, negócios, novas conexões e um selo especial que chancela sua participação na rede. E para nossa equipe, toda essa estrutura de inteligência coletiva e acesso a novos especialistas vai permitir um ganho de conhecimento e produtividade inigualáveis. É assim, com experiência, reconhecimento e inovação, que estamos olhando para o futuro. Oficina, a nova era da reputação e influência.